Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, vou adorar essa conversa hoje, porque eu quero me informar muito, porque assim, tem coisa que a gente é leigo, né, doutora? Sim. Estou aqui com a doutora Adriane Pinho, ela é advogada de direito médico e de saúde, Isso mesmo. que é uma coisa que as pessoas nem sabem direito o que é, né? É uma área bem nova. É nova? É. Assim, o direito da saúde, ele já existia, mas de uma maneira a gente visualizava, o advogado visualizava como um direito da saúde pública. Então, ele vem do direito sanitário, né? Então, a parte pública da medicina, né? Da prestação de serviço médico. E o direito médico, ele foi se desenvolvendo porque hoje a gente entende que não basta apenas você conhecer direito do consumidor, por exemplo, para você entrar com uma ação judicial contra um médico, contra uma clínica, um hospital. Existem normas do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que a gente precisa conhecer para entender do direito médico mesmo. Então, por isso que hoje o direito médico, ele visa muito e ele traz muito as normas do CFM para a área jurídica, não só o do direito civil, processo civil, consumidor. Me conta uma coisa, você é advogada e você optou por fazer isso, por essa linha do direito, porque você sentiu uma grande demanda aí? Não. Na verdade, o direito médico, ele surgiu na minha vida antes do direito. Ah, que legal. O meu pai é médico, ele é ginecologista e obstetra. E eu sou de uma cidade do interior, de Mato Grosso do Sul, sou de Paranaíba. Lá em Paranaíba, ele era dono de hospital. Quando veio para Rio Preto, ele teve clínica médica particular. Então, ele trabalhou como plantonista, já trabalhou em hospital público, já foi dono de hospital. Então, eu visualizava tudo isso, né? Então, eu vivenciei toda essa diferença do trabalho do médico desde criança. Para mim, então, foi muito natural entrar no direito médico. E eu entrei no direito médico antes de ser nomeado como direito médico, né? Comecei ajudando meu pai na clínica, a parte burocrática que o médico detesta. Todo médico não gosta. Todo médico. Eles fingem que não existe aquilo ali, né? Então, eu comecei ajudando muito meu pai nessa área. E, para mim, foi, assim, muito natural estudar o direito médico e me especializar em direito médico. Ai, que legal! Você vê, tudo, a vida leva a gente, né? Sim, sim. Para os caminhos certos, né? E hoje em dia o direito médico está sendo mais falado, né? Tá. Hoje em dia está bem em alta o direito médico, até porque hoje a gente tem muita informação na internet, né? Então, o paciente também tem muita informação e, às vezes, essas informações não traz o conhecimento do que realmente é o ato médico, né? Ou um procedimento cirúrgico. Então, o médico hoje, ele está muito visto na internet, né? Verdade. O Instagram hoje, por exemplo, é uma vitrine para o médico, para a clínica médica. Ele faz propaganda da clínica dele. Hoje é possível fazer isso. Mostra antes e depois. E, às vezes, isso cria expectativa no paciente, né? Então, são informações que, às vezes, o paciente interpreta de uma forma diferente, cria expectativa e, com isso, aumenta muita ação judicial, muita a expectativa reclamação. A gente vê na internet, a expectativa do que você queria te convidasse para jantar, a realidade. É exatamente isso. E quando um médico posta, por exemplo, a parte de estética, é muito comum a gente ver isso, né? O antes e depois. Então, o resultado pro paciente é uma realidade, né? E na medicina não é bem assim que acontece. Porque cada pele, por exemplo, reage de uma maneira, cada organismo reage de uma maneira. Então, esse resultado, ele não é uma coisa assertiva, né? Então, às vezes o paciente cria esse tipo de expectativa do resultado em si, mas do resultado de uma outra pessoa, de um post que foi feito, né? E com relação à cirurgia também acontece isso. Cria-se uma expectativa de um resultado, né? Por isso que hoje a gente até investe muito
no direito preventivo, na assessoria preventiva, para orientar o médico a ser o mais transparente possível com o seu paciente, a fortalecer a relação médico-paciente, que isso é muito importante. Porque se chega e fala, olha, não vai ficar assim exatamente, nós vamos melhorar. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje a gente consegue desenvolver documentos que protegem o médico com relação a essa expectativa criada pelo paciente, mas também traz para o paciente uma transparência muito grande do que está sendo feito com ele. Né? Às vezes o paciente chega lá e o médico propõe um tratamento longo para o paciente. Então, aquele tratamento tem que ser explicado, né? Quais são os benefícios, quais são os efeitos colaterais. Isso tem que ficar muito claro para o paciente, né? Então, Quais intercorrências podem acontecer, intercorrência cirúrgica, né? Toda cirurgia está sujeita a uma intercorrência. Então, isso tem que ser muito bem explicado para o paciente. E é nessa linha que a gente tenta desenvolver uma assessoria preventiva para o médico. Então, seus maiores clientes são clínicas médicas e médicos? Clínicas médicas e médicos. Eu não advogo contra médico e contra clínica médica, né? E daí o médico te chama para você cuidar Vou explicar. Eu nem essa sei parte falar. Preventiva, que é uma assessoria jurídica, né? Essa parte preventiva do direito, a gente entra na clínica, analisa quais são os erros que podem cometer ali dentro, né? Seja mesmo o médico ou os funcionários da clínica. Então, a gente força muito, assim, reforça, né? Como que é a conduta de cada profissional ali que trabalha na clínica com o paciente, se eles estão seguindo o código de ética médico, né? Então, como que o médico trata esse paciente, como que está o sigilo médico dentro da clínica, quem tem acesso às informações do paciente, isso é muito importante, porque existe o sigilo médico, né? E além do sigilo médico, a gente analisa quais são os dados coletados desse paciente por conta da LGPD, né? Porque numa clínica, você armazena dados do paciente, dados pessoais, endereço, RG, CPF, telefone, que identifica o paciente, né? Você pega dados da condição clínica dele, né? São informações de exames, laudos, o parecer do médico, prontuário do paciente. Tudo isso fica lá registrado na clínica, né? Fica guardado na clínica. E quando um paciente precisa fazer um exame em outra clínica, um laboratório, um hospital, ou ser internado num hospital, a clínica vai transmitir esses dados para o hospital, para o laboratório, para uma clínica de exames. E isso tem que ser muito bem cuidado, para não vazar os dados. Porque já imaginou se vaza os dados de todos os clientes de uma clínica e o povo começa a ligar? Pois é, então é muito perigoso isso, né? Então é muito arriscado você ter todas essas informações e essas informações vazar da sua clínica, né? Então a gente faz toda essa estruturação, analisa tudo isso com bastante cuidado, para ver onde começa, quais os documentos que o médico precisa, né? Os documentos específicos para a atividade dele, ou para a conduta que ele está passando para o paciente. Então, tudo isso a gente vai fazendo documentalmente para proteger a clínica, o médico, para dar suporte ao paciente também. Claro. Né? Que você fortalece aquela confiança entre médico e paciente. E o paciente sabendo que a expectativa pode ser superior ao resultado, ele também já vai melhor. E a transparência é a forma mais tranquila, mais certeira de fazer isso, né? Quando o médico é transparente com o paciente, né? E você tem muitos clientes em Rio Preto? Porque Rio Preto é um centro médico gigante. Rio Preto é um centro médico gigante. Rio Preto e região. Né? Porque tem toda uma região que ela migra para Rio Preto. Então, assim, muitos médicos da região também, né? Eu dou muita assessoria. E hospitais pequenos, de cidade pequena também. Você dá em hospitais também? Então, assim, é uma coisa bem pontual que a gente faz, sabe? Com relação à assessoria. Mas não é só assessoria, né? Tem ação judicial também. E a ação judicial cresceu muito, mas muito. Porque as pessoas entram contra o médico.
É o tal do negócio da expectativa que você falou, né? É. Às vezes acontece um erro médico grosseiro, Tá. lógico que acontece, né? É possível acontecer. Mas às vezes também é com relação à expectativa e à falta de conhecimento do que é o erro médico, Tá. né? O erro médico não é uma insatisfação do paciente. O erro médico tem que ser caracterizado por vários fatores, né? Relacionados àquela conduta médica ou ao procedimento ou à cirurgia, o que aconteceu, ao tratamento, né, que foi indicado pelo médico. Então, ele tem o erro, a culpa do médico deve ser provada, né? E tem que ter uma ligação com algum prejuízo para o paciente. Então, muitas vezes a gente entra com defesa numa ação de erro médico que o paciente não conseguiu demonstrar nem o que foi o erro, né? Às vezes foi uma insatisfação dele mesmo, pessoal. E a documentação médica ajuda muito na defesa. O prontuário e também para o paciente. Quando o paciente entra com uma ação judicial, é o documento que tem que instruir o pedido dele. Né? Então, é para os dois lados o prontuário médico, né? Os termos de consentimento para fazer uma cirurgia, um tratamento. Hoje, os tratamentos de câncer também, para quem teve câncer, que agora abrangeu demais, porque toda vez que aumenta a cobertura do SUS, traz isso também para os planos de saúde, aumenta a cobertura dos planos de saúde. Então, a ANS traz tudo para cá, né? Para a parte particular, né? Para o convênio médico. Então, toda essa documentação ajuda muito, tanto o médico quanto o paciente. Me fala uma coisa, de convênio a gente sempre escuta, né? Eu vejo no Instagram, o teu convênio não quer pagar os teus exames, não sei o quê. Aí, isso existe mesmo, de verdade? Existe. Hoje, o custo que o convênio tem é muito alto e está cada vez mais alto por conta dessa abrangência que teve de coberturas, né? Só que assim, o paciente precisa, né? Hoje não vai fazer um exame que não precisa. Exatamente. Então, o que hoje os convênios fazem? Pedem relatório para o médico. O médico, às vezes, não gosta muito de fazer esses relatórios. Explicar o porquê que está pedindo esse exame e qual a real necessidade desse exame. Então, os convênios fazem isso. E as negativas, às vezes, o beneficiário do plano de saúde, ele fala, o convênio negou, fala que meu contrato não abrange, né, essa parte, essa cobertura, então fica quieto. E não é bem assim, né? O home care, por exemplo, o home care, ele é sempre negado pelo plano de saúde. E o home care não é muito falado, esclarecido para o paciente. Porque o paciente, ele entende que o home care é exclusivamente a internação domiciliar. O paciente que vai sair de uma internação hospitalar, porque ele não pode mais ficar ali por conta de riscos também, né? Infecção hospitalar e tudo mais. Então, ele é transferido para casa, com toda a aparelhagem que ele necessita. Mas o home care não é só isso. O home care, ele tem uma estrutura e uma assistência de profissionais da saúde que é multidisciplinar. Então, o paciente... Olha que espetáculo! O paciente, por exemplo, que está acamado e não depende de uma internação, ele tem direito ao home care. E o home care, ele traz médico a todo mês ou a cada 15 dias, enfermagem 24 horas, fisioterapia. Ele dá enfermagem 24 horas? O home care dá e o plano de saúde cobre. Então, só que tudo isso tem que ser indicado pelo médico, né? Então, o médico tem que falar, paciente tal necessita de um home care da seguinte forma. Enfermagem 24 horas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem idade nutricionista. limite? Não tem. Por exemplo, um caso que é muito assim incomum da gente ver, procurar um advogado, por exemplo, né? É uma criança que tem problema, que nasceu com uma paralisia cerebral, por exemplo, que ela é totalmente dependente. Tem algumas que dependem até de aparelhos. Os pais, às vezes, eles pagam aqueles aparelhos, aqueles aluguéis, ou compram, né, alguma coisa sem ter condição. E o plano de saúde cobre tudo isso. Essa criança, ela tem direito ao home care. Então, uma pessoa que ela está incapaz
de se cuidar, de se expressar completamente, tá acamada, cadeira de rodas, a pessoa não consegue se movimentar. Essa pessoa, ela deve ser acompanhada, Tá, né? E é o lógico. médico que vai indicar de que forma que ela vai ser acompanhada, quais as necessidades dela. Então, o home care, ele é muito abrangente. Ah, e no caso de idoso também. Idoso também. É que idoso é mais comum. O Idoso é mais idoso, comum. é mais comum, né? Porque é uma coisa gradativa, a família vai conversando com o médico, então é uma coisa mais a longo prazo, ela Porque vai entendendo. cuidador de idoso quebra qualquer É, família. sim. E o cuidador é diferente, né, da prestação Da do home prestação care. do home É, care, né? completamente diferente. O home care, ele é multidisciplinar, então são vários profissionais da saúde que vão ali dar assistência àquele paciente, né? E isso o cliente tem que ver no contrato. Então, normalmente no contrato não tem essa cobertura mesmo. Ah, É esse o caso. O plano de saúde ele vai negar embasado nisso, que não está previsto no contrato. Mas o que que acontece? Quando o médico ele prescreve o home care como tratamento continuado para o tá. bem-estar do paciente, para a melhoria do paciente, para a saúde do paciente, aquilo é essencial, o plano tem que cobrir. Por isso que a gente depende muito do médico e do relatório médico para fazer o pedido do home care. Ah, muito interessante É, isso. é. Muito interessante. E as pessoas não são informadas dessa forma, né? Eu cuidei da minha mãe durante 7 anos e ela era acamada. Então, Que eu tinha que levar. É uma loucura, porque enfermeira é muito muito caro. não trata igual a gente, não Não. adianta. Esse tipo de falha tem, né? Porque É, nunca vai ser igual um familiar que está ali lógico. disponível. Só que assim, o conhecimento técnico da Mas eu enfermagem, sentia falta de um médico, de uma exatamente, assistência, não sei o quê. Ela tinha um plano de saúde top exatamente. e nunca foi dado, Não foi utilizado. Quando mais precisou, né? quando mais É. precisou. Que loucura. E como eu, muita gente deve estar passando por isso, né? Sim. Sim, muita gente, porque a negativa do plano com relação ao home care é específica. O teu contrato não prevê essa cobertura. Então, a pessoa recebe uma negativa dessa forma, bom, não está no contrato, então eu não tenho direito mesmo, É. né? Ah, muito interessante. E o que que nós vamos falar agora? Um pouquinho do SUS, não? Quer falar um pouquinho do SUS? Podemos O falar. SUS, ele é assim, eu trabalho pouco com o SUS hoje, né? Por Ah, conta até da clínica médica, do médico que toma mais o meu tempo e também as ações de home care. Mas o SUS, ele é uma base para a gente muito importante. Se a gente entender como funciona o SUS, a gente vai entender como funciona a saúde como um todo, né? E com como a certeza. medicina está evoluindo com o passar dos anos e como a gente também tem que evoluir junto com isso. Então, o SUS, ele é muito abrangente e cada vez mais está agregando tratamentos, né? Por exemplo, como eu tinha falado, para o câncer. Antigamente, o câncer, alguns tratamentos não tinham cobertura de nada, nem do SUS, nem do plano de saúde, né? Apesar que o SUS sempre acolheu Sempre muito acolheu. mais, né? Só que hoje, com os estudos avançados, com várias tecnologias e tipos de tratamentos diferenciados, o SUS ele está cada vez mais abrangente e acolhendo mais. Então, o SUS para a área da saúde, para o direito médico e da saúde, ele é essencial para a gente Ah. entender toda a cobertura e a atividade médica em si. Eu tive câncer, né? E me tratei pelo SUS. O E SUS foi perfeito. é. Fiz cirurgia sem ser aquela invasiva, aquela que faz por robótica. robótica. Foi É. tudo maravilhoso. Eu falo assim, eu sou apaixonada pelo SUS, eu acho o SUS Aham. fascinante, só que não dá conta, né? Não dá É conta. muita gente. É muita gente. Não dá conta. Então, assim, eu tenho alguns clientes lá que foram acompanhados pelo SUS, fizeram tratamento pelo SUS, mas, assim, é aquela história, você fica naquela angústia, será que vai demorar? Será que vão agendar logo? A Porque demora a grande. demora é grande, porque a procura é muito grande, né? Ah. Então, tem esse lado que é ruim. E por conta disso, que aumentou tanto beneficiários de plano de saúde.
Lógico. Por isso que os planos de saúde hoje estão assim, abarrotados de gente, né? Porque, por exemplo, se eu morasse nos Estados Unidos e fosse fazer o tratamento que eu fiz de câncer, eu estava devendo até. Uhum. Não é verdade? É. Porque lá eles cobram mesmo, Lá não tem eles jeito. cobram, E você pode falar que não tem como pagar, mas você fica com aquela dívida ali, né? Fica E às ali. vezes eles nem tratam se você não tiver como pagar, se o teu seguro não cobrir. Não. O SUS, ele é referência, assim, No mundo, no né? mundo, Eu também acho. Bom, ainda tem um monte de tempo. Ai, que bom. Que bom. Vamos falar mais um pouquinho. Então, vamos. Eu acho, assim, que a gente precisava falar um pouquinho mais sobre a internet, né? Vamos Porque falar sobre a internet. hoje a internet, a gente procura tudo na internet, né? Você quer qualquer O assunto... médico é o Google, né? Exatamente. Mas hoje, assim, a gente busca muito no Google, mas hoje a vitrine do trabalho das pessoas é o Instagram. Todos os profissionais, eles tentam demonstrar o seu trabalho no Instagram. Porque ali tem vídeo, né? Tem conteúdo, você consegue colocar um material mais explicativo também, se você precisar. Então, o Instagram hoje é uma vitrine para todo mundo. E por isso mesmo, como eu falei, da expectativa do paciente, que ali é um problema sério com relação ao que você vai mostrar, né? Medicina é uma coisa muito séria, você lida com vida, com saúde, né? E às vezes, assim, você tem que ter um pouquinho de cautela no que você vai mostrar ali, né? E por conta dessa exposição na internet, que o médico vem sofrendo muita ação judicial mesmo. É por conta daquilo ali. As ações judiciais de erro médico, elas cresceram absurdamente. E foi uma coisa desenfreada. Absurdamente. Hoje essas ações, elas, quando você busca algum médico, se ele tem alguma ação judicial, não aparece mais erro médico nos sites dos tribunais. Aparece serviços da saúde. Porque isso condena o médico, né? Às vezes não foi um erro médico e ele está sendo processado por erro médico. Se alguém vai lá e vê que ele foi, já não vai naquele médico. Exatamente. Então, aquilo ali condena o médico, né? Então, hoje a gente conseguiu, né? E com a OAB também trabalhou muito para isso, o CFM, para mudar essa nomenclatura. Então, hoje a gente consegue buscar médicos ali, que você procura ações judiciais, como serviços da saúde, né? Porque aquilo condenava muito o médico. E assim, às vezes o médico ele não gosta muito de procurar antes um advogado para se orientar. A gente vem falando muito isso. Hoje é mais tranquilo do médico buscar um advogado para uma assessoria, justamente por conta do crescimento da ação judicial. Porque antes, há uns anos atrás, o médico só procurava advogado quando recebia uma citação de um processo. É verdade. Ou uma intimação para comparecer no CRM da cidade dele, né? Então, era assim, aconteceu o problema, o médico procurava o advogado. Hoje, a gente consegue conscientizar esse médico de se prevenir, né? E assim, não é para mascarar um erro médico, não é nesse sentido, sabe? É para realmente evitar. Lógico. Né? Não é para mascarar. Às vezes as pessoas acham que a gente tenta mascarar o que aconteceu ali com o paciente. Eu acho que se houve um erro, né? Se aquele erro causou um dano para o paciente, claro que o médico vai ser responsabilizado. Isso vai admitir. Exatamente. Então ele vai ser condenado. Agora, o que a gente tem que entender sobre isso? Mas essa isso? condenação normalmente é uma indenização, porque o que o paciente quer é só a indenização. É só a indenização. No caso de óbito, né? Aí vai para a parte criminal também, ou uma lesão corporal que ficou para o paciente, né? Uma lesão estética que teve uma coisa muito grave, que teve como lesão mesmo corporal, aí vai para a parte criminal. Mas normalmente é uma indenização, né? E o médico, ele tem várias maneiras de evitar isso. Através da documentação que eu tinha comentado.
né? Tá. Ficha médica, prontuário médico, termos de consentimento. A gente conhece muito o termo de consentimento do hospital. Eu não gosto. Quando vai lá para fazer Né? você tem que assinar tanta coisa. Assinar. Fala, gente, se eles me matarem aqui... Não, e às vezes o paciente não lê, né? É o que a gente fala, o termo informativo do hospital, tá lá o paciente assinar. Eu tenho que assinar mesmo, preciso fazer essa cirurgia, preciso dessa internação, vou assinar, nem ler. Mas no meu caso foi assim. Exatamente. Mas quando o médico faz o termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente assinar, aí é diferente. Porque ali ele vai explicar como vai ser o tratamento do paciente ou o procedimento, seja ele cirúrgico ou não. Então, ele vai explicar no termo de consentimento. O paciente vai ter um trecho ali naquele papel ou no sistema do médico ali mesmo para colocar suas dúvidas, caso ele ainda tenha. E o médico vai esclarecer mais uma vez. Então, aquele documento é como se fosse um documento bilateral mesmo. Tá. E os dois assinam. Então, é muito mais transparente. Além de ser informativo, o paciente está entendendo o que está assinando. Né? Então, por isso a gente fala, o termo de consentimento... Mas isso é muito moderno. Isso porque é muito moderno. Antigamente a gente ia no médico, ele não falava o que ele ia fazer, porque... Né? Hoje em dia já existe mais essa medicina integrativa, essa... Sim, medicina mais humanizada, a gente tenta voltar mais para isso. Mas porque antigamente a relação médico-paciente, ela já era fortalecida só por ele ser o médico da pessoa. É verdade. Né? Tinha já aquela confiança. É verdade, nem perguntava. Nem perguntava, era diferente. Hoje, com tanta informação que o paciente recebe, o médico tem sim que esclarecer as dúvidas do paciente. Porque se você tiver algum sintoma, você vai no Google, você coloca lá o que você está tendo, ou um resultado de exame, o Google te mata, né? Quando ele responde. Então, as informações, elas são assim, elas não são claras quando você busca na internet. Né? Então, eu acho que esse relacionamento do médico com o paciente, ele deve ser muito transparente, de uma confiança mútua. Os dois têm que confiar um no outro, porque não é só confiar no médico, o médico tem que confiar no paciente, que ele vai seguir aquilo que ele está prescrevendo, que ele está indicando para o paciente, né? Porque o resultado ali, a proposta do médico... ela depende também da conduta do paciente, né? O paciente então, pode aceitar ou não, né? Ou não, então por isso que... E fazer ou não, né? Realmente fazer o que o médico está indicando. Então, por isso que essa documentação é tão importante para os dois lados. Tá. Porque às vezes, por exemplo, o cara fez uma cirurgia. Olha, no pós-cirúrgico você tem que fazer isso, isso e isso. E a pessoa não faz... tem problema e entra entra na justiça. Exatamente. Então, o cara está protegido ali, que ele sabia que ele teria que ter esse comportamento pós-cirúrgico. Né? Teve até um caso lá no escritório de um médico, cliente nosso, que ele falou assim, acabei de receber uma intimação. Falei, intimação do quê? Ele falou assim, de um processo. Ele tinha sido citado de um processo. Falei, o que aconteceu? Aí ele me explicou. Ele fez uma cirurgia, uma mama, na paciente, só que 15 dias depois ela teve uma festa, ela viajou para uma festa e foi para essa festa, dançar, levantou o braço, pulava e tal. Bom, o resultado deu maior problema na cirurgia, né? Teve que fazer vários procedimentos para salvar aquela mama dela e ela entrou com ação de erro médico. Só que aí ela tinha postado a festa no Instagram e tudo mais. O Instagram é vitrine mesmo. Então, a gente conseguiu provar que ela não tinha feito... o repouso exigido. O repouso exigido e não tinha seguido a recomendação médica. Né? Então, além dos prontuários, não teve intercorrência na cirurgia dela, o retorno dela estava ótimo, a cicatrização estava correndo da maneira esperada, né? E aí... 15, 20 dias depois, ela pelo amor de veio... Deus. Então, tem esses dois lados, né? Que a gente tem que analisar muito. Com certeza. Eu penso nisso também, porque se o médico manda ficar quietinho, ele sabe o que ele está falando. Exatamente. Ele não vai ser exagerado. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aí seguir os dois lados. Eu adorei. Já estamos quase acabando. Quer falar que pena, mais de alguma coisa?
Hoje em dia, assim, a gente vê também, rapidinho, que o médico ele fica muito inseguro com relação ao patrimônio dele, né? Por conta de várias ações, né? Então, existem maneiras da gente preservar isso também, a proteção do patrimônio do médico, a gente começa dentro da clínica dele, com essa documentação, porque no caso de uma ação de indenização, você tem como amenizar a condenação, ou, né, a gente consegue uma improcedência daquela ação com a documentação. Mas caso o médico seja condenado, aquela documentação também, ela ameniza o valor da indenização. Né? Porque o juiz vai analisar toda a conduta que foi feita com o paciente, né? E, além disso, o médico tem a possibilidade de ter um seguro de responsabilidade civil, né? Isso é legal, que é muito legal também, a gente orienta dessa forma, e também de fazer holding patrimonial, né? Então, são maneiras que o médico consegue proteger o seu patrimônio, o seu faturamento também, no caso do seguro de responsabilidade civil. Eu estou chamando uma pessoa para vir falar de seguro de responsabilidade civil aqui. É muito bom, é muito bom. Assim, e é bom explicar como ele funciona também. Porque também é uma coisa nova, assim, não sei se é nova, a gente não ouvia Não é, mas antes. hoje é mais divulgado, né? Nunca tinha ouvido. Eu falei, o que é isso? Até os convênios têm, fornecem para o médico, mas aí é uma coisa mais tranquilinha, assim, né? Ou de menor valor, tal, mas até os fornecem para os médicos. Agora estouramos mesmo. Deixa o seu recado aqui para os meus seguidores. Bom, gente, foi um prazer estar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou deixar teu nome, todos os teus dados na tua legenda, tudo certinho, bonitinho. Muito obrigada. E aos doutores, né, que eles tenham consciência de assessoria jurídica aí. Posso encerrar? Bom, eu adorei essa entrevista, espero que vocês também tenham gostado. E ela vai estar na íntegra em nossos canais, no Instagram e no Spotify, no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube, viu? Sim. Tá? Beijo! Beijo.